Bom dia, bem-vindo a todos, a todas. Em primeiro lugar, eu quero aqui reverenciar e parabenizar a equipe de São Paulo, cada uma dessas pessoas que, de uma forma tão carinhosa, tão amorosa, com tanta excelência, vem há 3 anos organizando o Simpósio Alubrate, trazendo uma contribuição ímpar para todos aqueles que querem se desenvolver, todos aqueles que querem evoluir e, principalmente, todos aqueles que querem fazer florescer as melhores sementes no outro, seja na relação de trabalho, na relação familiar, seja na área da empresa, na área eh, da clínica ou da educação. Então, em nome da Alubrate, em nome do Instituto Crescer de São Paulo, em nome do IVS e de todas as associações que se empenham para que esse mundo possa ser melhor, para que, apesar de todos os desafios, nós possamos realmente não só nos melhorar, mas principalmente contribuir com a melhora do mundo como um todo. Então, eu quero passar a palavra nesse momento para o Manuel e também para essa querida equipe que fez um trabalho maravilhoso. E dizer para todos vocês que ver esse rostinho de vocês com esse sorriso largo, gostoso, né? É uma delícia, é um acalento para nossas almas. A gente vê tantas pessoas que tiveram conosco em diferentes anos, em diferentes turmas, ou que de alguma forma têm algum tipo de contato. Muito obrigada pela presença de todos vocês. É por isso e é por vocês que essas coisas maravilhosas acontecem. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Agora, na sequência, nós vamos trazer o Dr. Manuel Simão, psicoterapeuta, educador, mestre em neurociências e comportamento pela USP, pós-graduado em transdisciplinaridade, psicologia transpessoal, psicologia da saúde. Ele é coordenador da pós-graduação em transpessoal em São Paulo, fundador da Unipar São Paulo, membro do Conselho da Unipar São Paulo, membro fundador do NEPER, Núcleo de Estudo em Problemas Espirituais e Religioso. E seja muito bem-vindo, Manuel. Bom dia. Bom dia, obrigado pelas palavras, doutora Vera, Cristina. E é com muita alegria que a gente inicia esse nosso terceiro simpósio, parabenizando, honrando a todos que aqui estão presentes, numa temática absolutamente atual hoje, que é falar sobre felicidade e plenitude, que vai envolver aspectos da saúde humana, da saúde mental, da excelência de estarmos vivendo. Então, sempre a gente traz como uma forma dessa abertura continuada que estamos aqui, uma espécie de uma oração ou de uma convocação. Como diziam os antigos terapeutas, que o dia seja belo, que o dia seja de inspirações das mais elevadas esferas, que o dia seja repleto de sinergias do bem a tudo e a todos, e que esse simpósio atinja vários corações e que possamos, então, oferecer nas diversas áreas da aplicação da abordagem integrativa transpessoal, os saberes, as práticas, que possamos multiplicar em ações com amor, ternura e muito saber o que a ciência, então, tem trazido de mais moderno. Que assim seja e que a gente possa fluir. Pensando nos últimos 6 meses, quando decidimos trazer o tema desse simpósio,
pensávamos então sobre o tema felicidade e aliar a algo que então optamos pela plenitude. Plenitude é essa que nos traz um convite a esse estar presente, plenos, a esse estar conscientes e despertos. Vemos cada vez mais as pessoas adormecidas, automatizadas, hipnotizadas. Não que isso seja um fenômeno recente, porque sabemos que a consciência tem essa questão de ser sequestrada, hipnotizada, adormecida, e por isso falamos de um estado muito importante, que é o estado do despertar, como se tivéssemos a necessidade de estar atentos e vigilantes a despertar, a estar acordados e sairmos do automatismo. E o papel aqui, nessa abertura, junto depois com a doutora Vera, é falar sobre a dimensão do arquétipo masculino, nessa questão de estarmos mais plenos, mais despertos, mais no aqui e agora, e correlacionarmos com o bem-estar, com a felicidade, essa felicidade autêntica, genuína. Então, dentro da abordagem integrativa transpessoal, entendemos o ser humano contendo, então, essas duas possibilidades, ou essas duas polaridades, que vamos denominar de dimensões arquetípicas do masculino e feminino, traduzindo, então, o que o Jung nos trazia dentro da dimensão do ânimos e da ânima. Há no ser humano uma dimensão masculina e feminina, uma dimensão do ânimos e da ânima, e como ela então está relacionada com a questão da felicidade. Na dimensão masculina do ser humano, em homens e mulheres no ser humano, nós vamos encontrar uma pulsão, uma energia, uma disponibilidade à ação, ao efetivo, ao cuidar, ao realizar, e que ela se manifestará de uma forma mais luminosa ou até de uma forma mais sombria. E dentro de uma dimensão mais luminosa, o ser humano, então, ele é capaz de fortalecer, através da vontade, do que a Sagioli colocava, essa vontade dirigida pelo espírito, pelo eu, pelos níveis mais superiores da consciência, uma vontade que aciona a disciplina que tem a ver com a plenitude, disciplinar, ter a plenitude do ser em direção a uma ação. Uma ação que vai te conduzir em direção àquilo que é a sua vocação inicial, àquilo que é a sua vontade, aquilo que lhe faz bem e que lhe faz um ser de maior construção. Essa dimensão arquetípica que nós vamos trazer para a transpessoal é fortalecida com então, o que o ser humano tem de genuíno, que é a capacidade de dirigir a sua vontade e a sua consciência, de realizar, de concretizar, de ter direções a metas bem estabelecidas, mas óbvio que precisa ser laureada, recheada com sensibilidade, com empatia, com delicadeza, com percepção do outro, não só direcionada a um estado egocêntrico, a um estado em que eu quero e eu dirijo e eu posso dizer o eu e posso dizer o nós e posso dizer o nós enquanto sociedade, enquanto grupos humanos, em direção a algo mais egocêntrico, ligado ao terceiro centro vital. Não, essa direção intraspessoal, a gente vai fortalecer os estados mais superiores da consciência em direção ao nós, a um bem-estar coletivo, que tem a ver com a vocação. E para ter a ver com a vocação, a gente vai pensando em qual é a sua vocação, e a gente vai aprofundando e pensando assim, qual é o seu chamado. E à medida que você vai atendendo o seu chamado,
chamado esse que através dos ciclos de mortes e renascimentos, porque vamos tendo possibilidades de mudança no ciclo evolutivo dos chamados. Chamados em que a pessoa pode montar uma empresa, pode organizar uma família, pode organizar-se enquanto uma mudança de cidade em que se sente bem. Então, nós temos vários chamados, né, Rose? Alguns chamados que mudam de cidades e países, né? Algumas pessoas que estão aqui. Então, a gente sente, sabe, que ao longo do ciclo evolutivo de um ser humano, as pessoas vão passando por níveis de necessidades, que começa desde as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, de afiliação e outras afetivas, de pertencimento e principalmente a de autorrealização. Necessidades estarão compostas não mais de uma forma tão hierárquica, mas de uma forma horizontal. E o grande chamado é o chamado que vai trazer sentido à vida. A cada faixa etária, dentro da psicologia do desenvolvimento, nós vamos tendo essas descobertas. Sentido da vida da criança talvez seja brincar, ter a sensação de pertencimento. Sentido de vida para o adolescente talvez seja descobrir o mundo como um grande herói, entre outras coisas. Do jovem adulto, a descoberta dos seus potenciais, da sua vocação. Do quase um pouquinho mais jovem adulto, a sensação de realizações. E do pouquinho mais lá jovem adulto, já quase no inverno da vida, é aquele resgate da espiritualidade que sempre permeou. Então nós chamamos dentro desse sentido, desse eixo do viver e da vida, muitas necessidades atendidas e muitas buscas. Há para isso, então, a integração dessa dimensão do masculino e feminino, que vamos ver logo em seguida. A disciplina é a disciplina que se alia entre o coração, que é o sentir, que conduz essa bússola daquilo que me traz sentido para o meu momento existencial em cada faixa do desenvolvimento humano, e que vai, então, enquanto bússola, direcionar a minha disciplina, o meu fazer, o meu que eu concretizar. E que vai precisar de uma outra dimensão, que é o saborear, o experimentar. Tem pessoas aqui que estão lançando livros, né, doutora Meire? E que então precisa da disciplina do escrever, de organizar esse conhecimento, assim como nós fizemos isso, estamos seguindo a nossa disciplina do realizar esse simpósio. E a pergunta a você é: a que seu coração está atendendo? E caso a pergunta não estou atendendo a quase nada, talvez você consiga reconhecer, identificar um ponto de frustração, um ponto de angústia, um ponto de tô meio perdido. Então, muitas vezes, é necessário aquele redirecionar dessa bússola para que, com a sua sensibilidade e um coração gentil, possa redirecionar através desse princípio masculino que todos temos, que é do direcionamento, da flecha, da ação, de uma direção corretiva, a ação, a concretização, a meta. Temos, então, algumas abordagens que trabalham com essa dimensão mais da realização, da disciplina, às vezes no coaching, ou um educador, ou um direcionador. Ele tem, então, um redirecionar dessa pulsão que tem em todos nós, em direção àquilo que o teu coração necessita, na linha do seu desenvolvimento humano. Mas, como terapeutas transpessoais, nós temos, em primeiro nível, um acolhimento àquele que algumas vezes está perdido, que está com as suas forças fragmentadas, muito dissociado de si, distante de uma espiritualidade genuína. E vamos, então, auxiliar que dentro dele mesmo, dentro dela mesmo, ele possa acessar
essa vontade, essa natureza instintoide da consciência, como Maslow dizia, essa questão que lhe vai gerar uma pulsão de vida, de transcendência, e em direção àquilo que ele precisa ser realizado. Quando fazemos a pergunta que aquece teu coração, quando fazemos a pergunta o que estaria te deixando mais feliz, é uma pergunta que eu faço numa das aulas de neurociência, o que te deixa feliz? O que te deixa feliz? O que te faz feliz? O que te faz feliz? E as pessoas, então, elas vão em direção à família, animais de estimação, viagens, natureza, conexão, abraços, e que é realmente o que sempre fez a humanidade mais saudável e mais feliz. Então, o convite é, junto com a próxima palestra, integrar essa dimensão do fazer com sabedoria, com discernimento, desperto, acordado, para que possa vivenciar plenamente no aqui e agora o que está acontecendo, porque não estamos nem no passado nem no futuro, estamos no presente, mas estamos nos direcionando a algo. E essa direção, ela pode ter uma guiança dos níveis mais altos de sabedoria e consciência, ao qual você não está desconectado, que vai te deixar mais pleno e realizado a cada momento do seu desenvolvimento evolutivo. Criança, adolescente, adulto, em direção à eternidade, à unidade em que estamos vivemos. A Transpessoal bebe de todas essas fontes e promove, então, a saúde mental, a excelência. E essa dimensão, então, não pode estar dissociada do princípio complementar, que lhe faz, então, unidade do ser, que é o princípio feminino. Então, é disso que, então, eu passo a palavra, com muita alegria, a doutora Vera Saldanha, que vai nos brindar e completar essa linha de raciocínio, trazendo, então, o princípio feminino, seu aspecto mais saudável, luminoso, dentro do temático plenitude e felicidade. E com isso, eu brindo esse dia e agradeço a oportunidade da gente estar abrindo, como diz a Sueli Meirelles, bem-vinda, um dia abençoado a todos nós, participantes, palestrantes, amigos evolutivos aqui presentes. Obrigado. Gratidão, Manuel. E como tão bem, né, ele foi sinalizando, esse processo de desenvolvimento do ser humano, foi falando dos vários estágios e mostrando, né, que esse desenvolvimento ele vai evidenciando realizações, ele vai evidenciando ações que têm muito o cunho dessa dimensão arquetípica do masculino. Então, ele deu esse grande flash para vocês, colocou essa lente de aumento, e agora a gente vai trazer um pouquinho dessas pitadinhas também importantes do arquétipo do feminino. Não para se contrapor, nem tampouco para ser ou isto ou aquilo, mas, vamos dizer, para pavimentar essa estrada, para favorecer que haja uma sinergia, uma dança da vida muito harmoniosa em relação a essas duas polaridades, em relação a essas duas dimensões. E, nesse sentido, então, nós vamos pedir, acho que vocês me coloquem como co-host, porque eu queria só apresentar algumas imagens para vocês, pode ser? Talvez a Tabata ou a Cristina poderiam, por gentileza. E, na verdade, é mais assim, para que vocês possam estar juntos, acompanhando esse processo. Então, vamos aqui partilhar nesse instante. Deixa eu ver. Ah, agora já dá para eu partilhar, meninas. Agora já dá. Então, vamos. Ok. Então, nós vamos, assim, trazer
esse feminino como realmente um caminho. Na verdade, eu vou dizer para vocês que quem estiver conosco o dia inteiro vai agradecer, porque vocês vão conhecer vários caminhos, várias possibilidades desse horizonte que pode sim se tornar uma realidade no nosso dia a dia, que é da felicidade e plenitude. E é sobre isso que nós vamos falar, e especificamente agora a gente vai trazer um pouquinho como é que a o arquétipo do feminino pode contribuir, pode nos ajudar para isso. Vamos falar desse arquétipo, dentro de uma perspectiva da abordagem integrativa transpessoal. Então, queremos, assim, só dar uma pincelada, para recordá-los ou até para falar quem nunca, soube ou quem não sabe nada sobre a AIT, desconhece, que a IT ela tem justamente, esse nome integrativo, porque ela é um solo muito fértil, que tem uma teoria que foi adubada por vários enfoques dentro do conhecimento de quem é o ser humano, né? Dentro dessa perspectiva que desde o século XVIII, muitos e muitos teóricos importantes se debruçaram para trazer para a prática, para contribuir na vida cotidiana do ser humano. Porque a filosofia já indagava há muito tempo quem somos nós, mas isso ficava a uma elite mais restrita. E a psicologia disse assim: não, espera aí, queremos ver como é que a gente pode ajudar esse ser humano. E então, vários enfoques e a abordagem integrativa, com uma integração teórica, assimilativa, fatores comuns, foi compondo, esse solo muito fértil, eu diria, epa, foi adubando esse solo fértil com a psicologia humanista, a psicologia positiva, a filosofia perene, psicologia analítica, a ecologia profunda, também a ecologia do feminino, o psicodrama, a neonatologia, neurociências, psicanálise, a cognitiva comportamental. Então, isso lá atrás, algumas décadas atrás, nós começamos, então, tecer esse solo muito fértil para que, com essa terra adubada com esses elementos, regada com as águas do entusiasmo, da paixão, não só de evoluirmos, mas também de ajudar o outro, aquilo que nos traz uma grande alegria. Tira o meu e-mail lá do Google. Oi? E trazer, dentro dessa possibilidade agora, onde as mídias, né, como o Google, e-mail, tudo isso vai contribuindo, então a gente vai trazendo essas várias perspectivas. Quem sabe a gente vai colocar aqui a inteligência artificial também, né? Mas é nessa linha de base, regada com essa água dessas emoções, adubada com todos esses elementos, que a gente constituiu a abordagem integrativa transpessoal, e é aqui que a gente vai olhar para o arquétipo do feminino. E, antes disso, como é que ele pode ajudar para a felicidade? Mas, afinal de contas, o que é a felicidade, né? Então, a felicidade, uma forma bem sintetizada, hoje existe tratado sobre felicidade, mas ela é um estado de bem-estar que resulta de cultivar emoções positivas, a espiritualidade, envolvimento, propósito, realização e relacionamentos significativos. Então, o primeiro ponto, assim, para acender para vocês, Psicóloga. o que eu preciso para... Eu só ia pedir para alguém que está com o microfone aberto, se poderia fechar, só para a gente não... Depois até fale, gente, abre o microfone e fale aqui conosco, só nesse momento para a gente poder... Isso, gratidão. Então, o primeiro ponto já é refletir. Será que eu estou feliz?
Bom, deixa eu olhar um pouquinho para o mapa da minha vida. Eu cultivo emoções positivas ou eu fico na lamúria, eu fico na tristeza, na vitimização? Como é que é a espiritualidade? Como é que eu cultivo os valores? Como é que eu lido com a minha transcendência? Eu me sinto envolvida com as coisas que eu faço, tenho um propósito, tenho relacionamentos que eu valorizo, significativos, só familiares, de amizades, profissionais. Então, a primeira coisa que nos dá um flash, que é que pode ser a felicidade, é olhar para esse aspecto. E a plenitude, né? A plenitude é algo que nos fala de um estado de viver de uma forma completa, autêntica, alinhada com nossas ações e com nossos valores mais altos. O Manuel falou algumas coisas muito importantes, como a questão da presença, como a questão de conciliar os melhores aspectos evolutivos de cada estágio da nossa vida, como uma forma de plenitude, né? Essa cooperação, essa integração. Então, a plenitude envolve esse aspecto. E aí, quando a gente vai falar do feminino, no sentido de contribuir para a felicidade e a plenitude, a gente vai observar que essa dimensão arquetípica, que é colocada como feminino e masculino, ela teve lá a sua origem na psicologia, tá? Através do Jung, na psicologia analítica junguiana, ele foi o primeiro que falou: olha, o homem ele tem uma dimensão arquetípica do feminino, que é a ânima, a mulher uma dimensão arquetípica do masculino, que é o ânimos. Embora essa relação de dualidade, gente, já existia na filosofia, em vários estudos há muito tempo, né? São polaridades que, inclusive na física, mostra essa presença que cria até o próprio universo, né? Então, olhando para a psicologia, e por que é importante as contribuições de Jung? Ele também inseriu o termo arquétipo. O termo arquétipo ele vem de Platão, mas na psicologia coube ao Jung o mérito de trazer essa dimensão. Então, são forças que estão presentes na nossa psique. E a gente vai falar como é que nós olhamos isso o arquétipo do feminino, por exemplo, ele tem algumas características, algumas propriedades, alguns elementos, como serenidade, espiritualidade, né. O Krafen Durkheim, ele dizia o seguinte, que para a gente chegar na espiritualidade, necessariamente nós temos que atravessar, nós temos que resgatar o arquétipo do feminino. E, nesse sentido, o Jean-Yves traz esse contexto do Durkheim, falando da importância do feminino, né? E estudando essa dimensão arquetípica. O arquétipo do feminino, ele envolve paz, ele tem a capacidade da compaixão, da autocompaixão, é aquele que estabelece conexões, que vive numa dimensão atemporal, né? E que é importante, sim, compor com o masculino, que é ordem, método, temporalidade, causa e efeito. Então, são duas polaridades distintas que se integram, que se unem. Intuição, cooperação, né? Formar rede, tudo isso faz parte dessa dimensão arquetípica do feminino. E aí, existe um aspecto importante que, quando a gente fala de feminino, normalmente se liga muito à mulher, né? A figura da mulher, sexo biológico, mulher. Talvez, eu diria, até porque a mulher carrega muito, né, ao longo de séculos e séculos, essas dimensões arquetípicas do feminino. Entretanto, feminino e masculino
estão presentes em homens e mulheres, né? E, nesse sentido, nós vemos, na perspectiva da abordagem integrativa, como sendo estados de consciência. Os diferentes estados de consciência foram conclamados como essenciais desde o William James, que todos nós que estamos aqui presentes nesse simpósio, que nascemos nesse planeta, temos inúmeros estados de consciência, além dessa consciência de vigília, que é esse momento onde nós estamos nos comunicando através de uma dimensão mais masculina, porque envolve lógica, envolve causa e efeito, temporalidade. Então, veja a importância do arquétipo masculino. É ele que possibilita esse léxico comum, mas ele não é o único estado, né? O estado de vigília. Existem inúmeros outros com potenciais inimagináveis. Embora falado já pelo William James, quem realmente firmou e trouxe a importância desses diferentes estados de consciência é a psicologia transpessoal. Então, na psicologia transpessoal, na nossa pós-graduação, com foco na abordagem integrativa, nós trabalhamos muito esses diferentes estados de consciência, visando despertar esses potenciais ilimitados que existem no ser humano. E de acordo com esses níveis mais elevados de consciência, a percepção da realidade ela vai sendo diferente. Nosso querido Pierre Vai trazia sempre essa fórmula. A percepção da realidade ela é uma consequência direta do estado de consciência que nós estamos. E olhar de uma forma mais masculina ou de uma forma mais feminina é um estado de consciência para a abordagem integrativa transpessoal. E nesse instante, então, por exemplo, o Manuel falou, né, do princípio da transcendência, que é um processo terciário que a gente se inspirou, né, nessa perspectiva integrativa, quando Maslow diz: nós temos aspectos instintoides, a espiritualidade é instintoide. Só que o Maslow falava que isso estava lá no processo primário do Freud, misturado com as pulsões mais hediondas. E à medida que nós fomos nos aprofundando na psicologia transpessoal, me pareceu que não, espera aí, há um processo superior. Há algo que antecede, inclusive, o processo terciário, ou seja, quando o bebê nasce, em uma dimensão de transcendência. Então, esse processo terciário é um princípio de transcendência que nos acompanha muito antes de nascermos, durante toda a nossa vida e, inclusive, depois. E por que que ele é importante? Por que que tem a ver com o feminino? Porque esse princípio da transcendência, essa atemporalidade, é uma característica do feminino, né? É algo, é uma fonte de criação ilimitada. Então, essa dimensão arquetípica do feminino, ela pode ser estimulada nos seus níveis mais elevados, como fonte, como criação, como cooperação, e realmente trazer aspectos muito mais saudáveis para o ser humano. Vamos nos recordar também que da mesma maneira que nós temos estados mais elevados de consciência, nós também temos estados mais inferiores que a consciência de vigília. Portanto, da mesma maneira, tanto o arquétipo do masculino quanto o arquétipo do feminino também pode ser um estado mais inferior, ele pode vibrar, ele pode emanar numa polaridade mais destrutiva. Nós costumamos chamar isso de chagas do feminino ou então inflação do masculino. Mas no dia de hoje,
nós queremos ressaltar esses potenciais inimagináveis, que estão ligados à transcendência, à temporalidade, à conexão, que estão presentes na dimensão arquetípica do feminino em homens e em mulheres. Um estado de consciência que é inerente ao desenvolvimento de todo ser humano. Precisamos, sim, claro, talvez nos recordarmos que, por essas dimensões de características do arquétipo do feminino, que envolve solidariedade, bondade, cooperação, ele foi, historicamente, todos esses atributos, até mesmo a espiritualidade, né, considerados como desnecessários, talvez até inferiores, e foram conectados, foram colados somente à mulher, né. Então essa coisa do cuidado, da proteção, da cooperação, não, era uma sociedade extremamente competitiva, né, onde a sobrevivência era dos mais poderosos e mais fortes. Hoje, acredito, né, que isso está mudando, né. Muitas coisas estão vindo à tona, mas historicamente esses valores do feminino foram atribuídos somente para as mulheres, foram reprimidos, foram negados, foram desvalorizados, e subjugaram a mulher, eh, a processos de muita dor e sofrimento. E eu diria para vocês que também aos homens que tinham uma dimensão arquetípica mais aflorada de sensibilidade do arquétipo do feminino, também sofreram dores, né. Então, é um momento de resgatá-los, né. É um momento de curar essas feridas antigas, de não ficarmos só nos vitimizando, só recordando, mas como é que todos nós, unidos, podemos contribuir para que essa mudança aconteça? Começando dentro de cada um de nós, trazendo consciência dessa dimensão do arquétipo feminino e do arquétipo do masculino, curando esse feminino que, no momento atual, ainda é muito desnutrido, muito pouco cultivado, inclusive pelas mulheres, né. As mulheres se libertaram, vamos dizer, e puseram à tona o arquétipo do masculino, vão ao trabalho, se impõem no meio público, mas muitas vezes o próprio feminino da mulher e de muitos homens fica esquecido, ainda fica desvalorizado quando se coloca esse foco numa sociedade competitiva, do mais, do ter e do parecer. Então, precisamos, podemos construir um aqui e agora mais pleno e feliz. E esse resgate do saudável, do feminino, ele possibilita que a gente possa cultivar esses valores como espiritualidade, compaixão, intuição, sensibilidade, bondade, respeito em todos os seres humanos, desde a mais tenra idade, né, desde o momento que um bebê nasce, na educação, nas escolas, nas relações familiares, tornando a vida mais rica e mais significativa. A ênfase desses valores femininos numa comunidade é o que promove colaboração, cooperação, é aquele que favorece o envolvimento significativo com o mundo ao nosso redor, né. Todo mundo sabe é, desse conceito meio popular, né? A galinha com as suas asas que quer proteger, quer cuidar. Então, isso é uma dimensão do arquétipo do feminino, mas que também acontece em todos os seres humanos, independente
do sexo ou do gênero, né? O feminino saudável, ele favorece, portanto, a felicidade. E quando ele se une ao masculino, ele traz uma proatividade extremamente feliz, benéfica. Ele traz empatia e promove a plenitude. E aqui é importante um alerta, né? Que felicidade e plenitude não significa ausência de sofrimento. Os desafios, muitas vezes, podem nos tornar mais fortes, podem contribuir com a nossa evolução, pode nos auxiliar. Então, não significa viver como Poliana, negar a sombra, negar a dificuldade, negar chagas do feminino ou a inflação do masculino, mas significa lidar com isso. Também não é uma meta, não é um destino a chegar, olha, eu tenho lá a felicidade, eu quero alcançar. Não, ela envolve ação e inação, envolve silêncio, envolve também a palavra que cura, a palavra que acalenta, a palavra que compreende, mas também a palavra que põe limite, que se respeita, respeita o outro e se autorrespeita. Envolve cultivar um jeito de caminhar com presença, como foi tão ressaltado pelo Manuel. Envolve sinergia e união desses estados de consciência mais elevados do masculino com o feminino na dança da vida. E na dança da vida, as músicas às vezes são diferentes e a gente precisa dançar de formas diferentes. Uma hora de rostinho colado, outra hora um pouquinho mais distante. Faz parte dessa dança. Em alguns momentos, há uma sinergia e uma unidade onde é uníssono essa relação de cooperação e integração do nosso casamento interno sagrado. São as núpcias sagradas, quando o nosso feminino saudável se une ao nosso masculino saudável. Esse é o momento das núpcias sagradas dentro de cada um de nós. E que quando a gente faz isso, constrói isso, e é uma construção do dia a dia. Num determinado momento, eu experiencio essa núpcia sagrada. Pode ser que no momento seguinte eu já não estarei nesse instante, mas envolve um processo, e aí a determinação, né, do masculino, a perseverança, para que houve um distanciamento ou houve uma oposição, vamos nos dançando e reorganizando para novamente esses momentos de núpcias sagradas, onde nos reabastecemos, onde conectamos o nosso núcleo saudável. Envolve respeito, amor e espiritualidade, consigo, com o outro, com o todo, aqui e agora. E independe do sexo biológico, homem, mulher ou de qualquer tipo de gênero. Isto é presente na espécie humana. E para que vocês se recordem que é uma conquista, né? Não é algo que vem pronto. A gente nasce com a sementinha, mas regar, cultivar é no dia a dia. Então, eu quero deixar aqui algumas sugestões para que vocês cultivem esse feminino saudável, esse estado de consciência que pode fazer germinar em nós, no outro e no nosso planeta, muitas e muitas sementes, florescendo o melhor para o nosso planeta, para o nosso mundo, para todos os seres humanos. E algumas gotinhas disso para cultivar o arquétipo do feminino para nos trazer felicidade e plenitude é, por exemplo, a meditação da compaixão.
dedicar alguns momentos por dia para enviar pensamentos de amor, de compaixão a si mesmo, aos outros. Isso fortalece a empatia e nos conecta a um propósito maior. Uma outra coisa que também auxilia a desenvolver essa dimensão saudável do nosso feminino é um diário de gratidão. Todos os dias anotar 3 coisas pelas quais você é grato. São práticas simples. Precisa ser grandes coisas, mas, por exemplo, que alegria! Acordei hoje de manhã, que travesseiro gostoso que eu dormi, né? Pode ser coisas muito simples, né? Abri o olho, tinha sol. Coisas, não precisa ser nada tão mega fantástico. São gotinhas de gratidão no nosso dia a dia. São práticas simples. Cultiva a humildade, a modéstia. Também nos promove um estado de contentamento e satisfação. E a gente vai se dando conta que as melhores coisas vêm com gratuidade, gente. Como o ar que nós respiramos, como o sol tão abençoado no país em que nós moramos e também em outros países, né? Como árvores que a gente está caminhando numa rua e vê. Então, faz a gente sentir quão nós somos abençoados. Não importa a condição que vivemos, né? Mas quanta coisa que nos vem, esse sopro, esse sol, esse espaço de tempo, de vida que nos dá a oportunidade de evoluir a partir do momento em que nós nascemos. Um outro aspecto também é a visualização de integração. A gente imaginar energias do feminino e do masculino. Nós podemos criar símbolos para isso, podemos imaginar personagens dentro de nós, se unindo em harmonia, em amor, e visualizando essa união nos traz equilíbrio e força de vida. Nos ajuda, sim, a ter felicidade e plenitude. E atos de bondade. Praticar atos aleatórios de bondade, anônimos, que não apenas vão beneficiar os outros, mas também aumentar o nosso próprio bem-estar, o nosso senso de conexão. E fica também o convite para que vocês continuem conosco, porque vocês vão ter, ao longo do dia de hoje, muitas sugestões. E vamos encerrar, só para dar uma pitadinha, com uma meditação da esperança que nos traz uma força importante da dimensão arquetípica do feminino. Então, essas são algumas das sugestões que nós convidamos todos vocês que estão aqui a praticarem, para que vocês genuinamente conquistem em si, para si, mais felicidade e mais plenitude. E tenham certeza que conquistando isso para vocês, naturalmente, vocês estarão levando isso também para o próximo. Assim, fiquem conosco nesse nosso terceiro simpósio. Vocês viram, por enquanto, só uma pitada desse arquétipo do masculino e do arquétipo do feminino como um caminho para a felicidade e a plenitude. Mas vocês irão vislumbrar muitos e muitos outros. Gratidão pela presença de cada um. E eu vou pedir para a gente encerrar com um segundo de silêncio. Esse silêncio, ele tem a ver com o grande sim do feminino. O feminino é aquele que marca o grande sim pela vida. Seja como mulher ou seja nas diferentes polaridades, seja como projeto, ideias, é o feminino, é o silêncio dessa dimensão arquetípica que faz o mistério da criação acontecer.
Gratidão. Obrigada.